Meu irmão e minha irmã, se você está passando pelo deserto, não tenha medo, pois o deserto é obra de Deus, para onde Ele dirige seus escolhidos. Podemos cair na tentação de querer entender isso como uma punição para nós, mas não corresponde à realidade, pois se Deus atrai os seus eleitos para o deserto, é para mergulharem na intimidade com Ele. Quem vê o Senhor, na verdade, é ter intimidade com Ele. Os grandes homens das Escrituras passaram por isso. A obra do deserto é uma obra de violência, um chamado à luta, porque o deserto é um ambiente hostil e apenas os corajosos devem entrar nele. Por isso, devemos prestar atenção. Eu sei que é difícil, mas nós devemos prestar atenção no que estamos passando. O próprio Jesus dá testemunho de João Batista, que viveu no deserto e mostrou que a palavra de Deus é para os violentos, não para aqueles que são levados como frágeis pelo vento. A palavra de Deus, o seu reino, são para os violentos, pois só esses têm a coragem de permanecer no deserto e aprender com ele, para então superá-lo e chegar ao céu. Deus não atrai crianças para o deserto, mas homens que possam lutar. Ele nos atrai para que despertemos do orgulho e saiamos das garras do pecado. Várias pessoas na Bíblia passaram tempo no deserto. Vamos conhecer algumas delas aqui neste vídeo. Na hora em que nossa vida é um deserto, nas dificuldades, provações, seguro espiritual, isso faz parte do deserto. No entanto, precisamos aprender lições durante esse período. É isso que Deus quer. Ele quer nos transformar. Ele quer mostrar para nós um novo caminho. Nós passaremos por uma porta e atrás dessa porta você verá a luz. É difícil de entender, porque quando estamos passando pelo deserto, nós estamos desesperados ou desesperadas e não entendemos o porquê e para quê. Mas com o tempo, se a gente estiver com Deus e estando junto com a palavra, se pegando com Ele, a gente lá na frente a gente vai entender, meus irmãos e minhas irmãs. É difícil, mas é o que Deus quer e não é impossível quando estamos com Ele. A primeira lição no deserto que vamos aprender é depender de Deus. O deserto nos ensina a depender de Deus, somente de Deus. Não existe água, sombra nem abrigo quando estamos no deserto. Foi no deserto que o povo de Israel descobriu que o seu sustento vem de Deus. Então, o que você estiver passando, eu não sei o que, mas você vai descobrir que o seu sustento vem de Deus, que não vai ter nem água nem sombra para te ajudar. O único caminho é Ele. Então Deus, Ele providenciou tudo, nada faltou no deserto. A providência de Deus se manifestou. Então Ele, Deus, Ele vai providenciar tudo, nada vai faltar no seu deserto, se você estiver com Ele. A providência dele vai se manifestar na sua vida. Entenda isso, meus irmãos. A primeira lição do deserto é depender de Deus, só dele, de mais ninguém. Por isso Deus nos leva para o deserto, para que dependamos dele. Diga para você mesmo agora: nada faltará na minha vida. Nada faltará na minha vida. Entenda isso.
depender de Deus é a primeira lição que você vai aprender, o que você está aprendendo. Eu não sei o que você está passando, mas você está aprendendo. A primeira lição é depender de Deus. É Ele que vai te tirar do deserto. Meu irmão, minha irmã, a verdade é que toda a nossa vida depende dEle. Mas quando estamos em circunstâncias normais, muitas vezes esquecemos disso. Colocamos nossa confiança em outras coisas. No deserto, as coisas em que confiamos falham. Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Elas falham. Então, o deserto, ele nos ajuda a depender de Deus. As coisas de Deus não falham. Não falha. E quanto mais dependemos dele, mais forte ficamos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, dependa de Deus. Coloque tudo que você está passando nas mãos dele, nas mãos de Deus. Porque Deus não vai falhar com você. Não vai. Entenda isso. E aí você vai entender, você vai começar a entender. Porque as coisas que não são de Deus, elas falham. E as coisas de Deus não falhará na sua vida. Entendeu? É a primeira lição. Depender de Deus. Dependa dele. Somente dele. Deixo para vocês aqui 2 dicas. A primeira é nunca confiar em si mesmo. Nunca confie em si mesmo. Nós somos fracos e frágeis. Nós temos as nossas fraquezas. Nós não somos Deus. Nós somos ser humano. Nós temos o desejo da carne. Você nunca conseguirá vencer as batalhas como guerreiros, confiando em suas forças. As nossas forças não vêm de nós, as nossas forças vêm de Deus. Quando entendemos isso, nós começamos a entender. Você precisa evitar os lugares, as companhias que colocam em risco sua alma e sua vida. Evite os ambientes, as amizades que o levam ao pecado. Não confie em você, mas em Deus. Confie somente em Deus, em Deus. Não confie em você. A carne é fraca, a carne erra, mas Deus não. Deus não erra. A segunda dica: nas trevas e na dúvida, recorra a Deus. Ele é forte, você é fraco. Meus irmãos e minhas irmãs, em tempos de confusão, não se toma decisão. Se você não sabe o que falar, não fale nada. Se não sabe o que fazer, não faça nada. Recorra a Jesus, dependa dele, entregue tudo a ele. Converse com ele e fale: Senhor Jesus, eu entrego todo este problema que estou passando, essa fraqueza, Senhor, esse jugo, essa tempestade, tudo isso que estou passando na minha vida, aqui nas tuas mãos. Converse com ele e ele te ouvirá. Converse com Deus e ele te ouvirá. Deus é amor, Deus é Pai. A segunda lição, meus irmãos, minhas irmãs, é encontrar o essencial. João Batista vivia e pregava no deserto. Ele vivia uma vida simples, sem muita coisa, porque ele não precisava disso. O deserto ensinou para ele a encontrar o essencial. E qual é o essencial? Qual é o essencial da sua vida, da nossa vida, da minha vida? É ter intimidade com Deus, comunhão com Ele.
Ele é o essencial da nossa vida. E quem tem Jesus Cristo tem tudo. Eu prefiro, Deus, as suas graças, somente porque se eu tenho Deus, eu tenho as suas graças também. Podemos muitas vezes perder a comodidade da nossa vida. Ficamos no deserto, mas é aí que descobrimos que muitas coisas que achávamos essencial, não são essencial, são supérfluas, desnecessárias. O essencial é Jesus Cristo. Somente Deus dá sentido para a nossa vida e nos sustenta. Quando centramos nossa vida nele, encontramos a paz espiritual. É isso que nós precisamos entender, meu irmão e minha irmã. Tudo tem um porquê e um para quê. Se você está passando por isso, se você perdeu tudo na sua vida, ou se você não está se encontrando, está faltando algo, você sente que está faltando algo na sua vida, e você está no deserto, é exatamente isso que Deus está falando para você. Ele está querendo te ensinar aqui nesse vídeo essas lições. É tipo um chacoalho. Ele está te mostrando que você precisa mudar. Tá na hora, chegou a hora de mudar e entender que Ele é tudo na sua vida. A terceira lição é encontrar a solução. Vários homens foram levados para o deserto, dentre eles Elias. Deus levou Elias para o deserto para falar com ele, para lhe dar a solução. Então, Deus quer alguma coisa de você. Se você está no deserto, Deus quer falar com você e Ele quer dar uma solução. Entenda isso, meus irmãos e minhas irmãs. Devemos prestar atenção em tudo que nós estamos passando. Pensar um pouquinho fora do desespero. O que Deus quer de você? Elias estava sozinho com Deus e ouviu a voz do Senhor em encontrar a solução para as suas dificuldades. No monte, Deus restaurou Elias e quando ele saiu de lá, estava pronto. Por vezes, encontramos-nos no deserto emocional e espiritual, meus irmãos. Sentimos-nos acabados e sem forças para nada e queremos fugir de tudo. Nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Nós ficamos desesperados, sem saída. O que fazer, meu Deus? E aí que Deus nos leva para o deserto, para nos restaurar e ajudar a enxergar a solução que está nele, que é só Ele que pode te ajudar. É só Deus. Se você está passando por isso, meus irmãos, entenda isso. Deus está falando. É só Ele que pode te ajudar. Confie nele. Converse com Ele. Abra o seu coração para Deus. A quarta lição é vencer a tentação. Jesus do Jordão foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo, ele nada comeu e, terminados esses dias, teve fome. Jesus foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Então, meus irmãos, Deus está falando conosco. Se Jesus foi tentado pelo demônio, imagine nós. Nós não somos nada perto de Jesus. Jesus, ele foi provado. Ele foi posto à prova pelo diabo no deserto. Imagine nós.
Quem conduziu o Senhor para o deserto? O Espírito Santo. Somos levados ao deserto para sermos provados e aprovados. Nós estamos passando por provas para saber se nós vamos ser aprovados quando estamos no deserto. Purificados, santificados. O deserto nos ajuda na santidade. O Senhor, Ele conhecia a palavra de Deus. Você conhece a palavra? Se quer vencer as tentações, vença com as palavras do Senhor. Jesus vence a tentação com a palavra. E aqui Jesus vence 3 tentações que são as raízes da nossa vida: o prazer, o poder e a posse. Jesus venceu essas tentações. O prazer, o poder e a posse. Quando ele veio na terra, ele foi atentado por todos essas tentações, essas 3 tentações que o inimigo colocou nele, que o diabo colocou nele. Mas ele venceu. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs? Deus está colocando nós numa prova. É por isso que nós passamos pelo deserto. O que vence o poder? Jesus viveu a humildade, a oração, a posse. Jesus vence essas tentações com a simplicidade. Então nós temos que prestar atenção no que está acontecendo conosco. Deus quer transformar a nossa vida. Deus quer algo. Deus quer dar um estalo na nossa mente, fazer mudanças. Entendeu? É por isso que passamos pelo deserto. Porque no deserto não existe água nem sombra. É só Deus que pode nos ajudar. Só Ele. Mais nada. Se você está passando por isso, não fique triste. Você vai ser uma nova pessoa. Confie em Deus. Aqui vão algumas dicas. Não alimente a tentação. Forte é quem foge e não a enfrenta a tentação. Coloque o amor próprio em último lugar. Recorra a Deus. Fuja das murmurações e dos que murmuram, porque atrai Satanás. Evite a mente vazia, meus irmãos. Alimente sua mente. Não desanime com a gratidão. O deserto nos ajuda a vencer a tentação. É uma prova que nós passamos e que nós temos que passar. O deserto nos faz mais forte. Os 40 anos que o povo vagou pelo deserto, 2 homens não perderam a esperança: Caleb e Josué. O deserto fez com que eles se tornassem pessoas fortes. Então é isso que Deus está querendo de você. Deus quer que você seja forte, como Ele. Ele conseguiu vencer a tentação. Então você está sendo atentado. Por isso você está passando pelo deserto. Deus quer que você seja forte. Você vai atravessar uma porta e você vai sair outra pessoa. Entendeu? É exatamente isso. Por isso que você está passando essa prova. É isso, meus irmãos e minhas irmãs. Entendeu? É isso. Tem aqui um exemplo de Santo Antão. Passou pelo deserto, foi tentado e perseverou na fé. Ele sentiu-se abandonado por Deus, mas persistiu na fé, mais crua. Quando ele passa pela provação, o céu vem em seu auxílio. Então perguntou: onde estavas? Por que
demorou para vir em meu auxílio. Aí foi que Deus respondeu: eu estava aqui, eu estava aí. Então, eu esperava para ver você combater tudo o que eu passei, Deus. Deus está lá no céu, esperando você combater. Deus falou: eu esperei você combater. Então Deus, Ele quer Ele quer ver nós combater essas tentações, esses desertos que nós estamos passando. Todas essas coisas que nós estamos passando no deserto são provas na nossa vida, são testes. Entendeu, meus irmãos? Nós podemos ficar desesperados, sem saber por onde ir, não estamos entendendo, mas Deus está querendo que você se volte para Ele, fique só com Ele e coloque tudo nas mãos dEle. É isso que Deus quer, meus irmãos e minhas irmãs. Esta prova é exatamente isso, é um teste. Então, o que nós temos que fazer é prostrar diante do Senhor, tomar uma decisão para mudar a sua mentalidade. Reconheça a sua impotência e fraqueza. Coloque na sua cabeça que as suas forças são inúteis. Apenas Deus poderá te ajudar. Reconheça o seu nada. Deixe o seu orgulho de lado e entregue tudo nas mãos do Senhor, pois só Ele pode te ajudar, só Ele pode mudar todas as coisas da sua vida. Peça a Ele, agradeça a Ele, até por isso que você está passando, por esse deserto. É que nós não entendemos. Agora, lá na frente nós vamos entender que foi a melhor prova que nós passamos para sermos transformados e estar junto com o Senhor. Não se desespere, mantenha calma. Você pode estar falando, mas eu já estou desesperado, já estou desesperada, eu não sei mais o que fazer. Deus diz: se tiver que chorar, chore. Se tiver que lamentar, lamente. Se tiver que gritar, grite. Mas faça isso. Se ajoelhe, faça isso na minha presença. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, é isso que Deus diz. O único que pode ajudar é Ele. Nós devemos se humilhar na presença de Deus e pedir para Ele o socorro. Porque poucas pessoas poderão ajudar, poucas pessoas poderão nos ajudar neste momento. Não tem jeito, é nós e Deus. É só isso, meus irmãos e minhas irmãs. Não tem por onde correr. No deserto não tem água, no deserto não tem sombra. É nós e Deus. Não tem por onde correr. Entendeu? Quando nós entendemos isso, nós abrimos nosso coração e os nossos olhos só para o Senhor. E aí tudo se transforma. Nós passamos pela porta do deserto e somos transformados numa outra pessoa, em outra vida, numa nova vida. Entendeu? É como a borboleta quando nasce. Ela sai do casulo e ela se transforma numa linda borboleta. E ela tem a liberdade de poder viver, de poder voar. Então é isso, nós temos que ter a nossa liberdade de poder viver na paz do Senhor, junto com Ele, na graça de Deus. Ele quer nos transformar,
Ele quer que nós saímos do casulo, do mundo que estamos vivendo, para viver o mundo dele, das maravilhas que ele nos dá. Fale tudo ao Senhor, nosso Deus. Converse com ele. Ponha situações para ele com detalhe, pois ele é o nosso melhor amigo e pai. Fale tudo da sua impotência, do seu desespero, das suas dúvidas, dos seus medos. Fale tudo o que estiver no seu coração. Seja simples, porque Deus, ele ouve tudo. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso melhor amigo. E quando nós encontramos isso, nós descobrimos isso na nossa vida, tudo se transforma. Talvez você não entenda nada hoje, mas acredite ou não, amanhã você vai entender tudo, por tudo que você passou ou que você passa. Junto com Deus e a ajuda do Espírito Santo e estas dicas, você poderá sair do deserto. Desfrute das maravilhas do deserto e mude completamente a sua vida. Junto com Deus. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seu irmão que está precisando de um apoio e ajuda de você e de Deus. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Deus te abençoe.